Então, o tema que eu escolhi foi com base justamente nessa experiência que eu tenho. Há algum tempo atrás eu fiz vários julgamentos do Tribunal do Júri na comarca de Padre Bernardo, e era um mutirão que a gente fez muitos júris antigos que estavam lá há muito tempo e precisavam ser julgados. E me chamou a atenção quando eu pegava muitos laudos periciais e que eles falavam, quando iam responder os quesitos, eles, no quarto quesito especificamente, eles respondiam que havia crueldade, tortura na execução daquele crime de homicídio. E, atualmente, quando eu pego os laudos mais recentes, eu nunca mais vi a resposta positiva a esses quesitos. Então, isso sempre me causou um certo desconforto e uma indagação por o porquê disso. E eu resolvi, quando eu recebi o convite, de falar um pouco sobre esse tema. E para isso eu tive que estudar, conversar com alguns colegas, com esses colegas com grande experiência na área de júri, e especificamente esse tema, é a questão da subjetividade dos laudos cadavéricos quando eu apresento eles no tribunal do júri, especificamente com a resposta do quarto quesito, que é se houve meio insidioso, crueldade ou tortura. Para fazer chegar até especificamente o laudo cadavérico, eu queria introduzir a importância da perícia criminal no processo penal. E para isso é preciso situar, contextualizar. Inicialmente, o artigo 182 do Código de Processo Penal, ele fala da livre persuasão racional. Por que eu considero esse artigo importante e situar todos que estão assistindo, independente de serem da área jurídica ou não, para vocês entenderem um pouquinho como que esse laudo pericial ele vai ser colocado no processo e vai auxiliar os operadores do direito, não só o promotor, o advogado, mas também o juiz e, no caso do tribunal do júri, os jurados, que eles vão ser os juízes daquela causa específica. Bom, livre persuasão racional. O que é isso? O juiz de direito, aquele que faz a prova de concurso público, diferente dos jurados, que são juízes leigos, chamados juízes leigos, ele é, em regra, o destinatário das provas. Então, toda prova que é produzida, ele tem como destinatário, em regra, o juiz togado, no caso do processo comum. E no caso do processo do júri, especificamente os jurados, porque é eles que vão julgar se a pessoa é culpada ou inocente. O juiz, no tribunal do júri, ele vai fazer a dosimetria da pena, mas quem vai dizer se é culpado ou inocente são os jurados. Então, no caso do juiz togado, o juiz que fez o concurso público, ele julga os crimes comuns, ele tem o chamado princípio da livre persuasão racional. Ele vai pegar todas aquelas provas dos autos e ele vai, com base nessas provas, ele vai decidir o seu entendimento jurídico ali, se a pessoa é culpada ou inocente. Mas ele deve sempre fazer de forma fundamentada. Ou seja, ele vai aceitar ou não aquele laudo pericial, ele tem essa possibilidade de aceitar ou não, utilizar aquele laudo ou não para fundamentar uma condenação, mas ele deve sempre fazer de forma fundamentada. Isso eu trago para que vocês entendam que o juiz pode aceitar o laudo pericial como um fundamento categórico para a condenação de um determinado réu. Mas ele pode simplesmente não aceitar, não concordar com aquele laudo. Isso é uma possibilidade. Então o perito, apesar de ser expert naquele determinado assunto, o juiz pode entender que aquele laudo não é condizente com as demais provas dos autos, ele vai fundamentar e condenar ou absolver. Da mesma maneira, os jurados. Só que no júri há um princípio que rege o júri, é um pouco diferente. É o chamado da íntima convicção. Porque o jurado ele vai adotar aquele laudo como fundamento da sua decisão, mas ele não vai precisar fundamentar. Então, por isso que chama íntima convicção dele. Então, esse é o primeiro aspecto que eu trago a vocês. Um outro artigo importante
para entender a importância da perícia no processo penal é o artigo 158 do Código de Processo Penal, que fala da imprescindibilidade do laudo, da perícia, do exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios. E aqui, eu acredito que tenham advogados que estejam assistindo essas palestras também, que são muito interessantes. Eu trago até uma dica para os advogados. O que acontece? Eu vejo muito, e acredito que seja recorrente em outros estados da federação também, que às vezes faltam o laudo pericial nos processos. E segundo a letra da própria lei, o artigo 158, ele diz que é imprescindível o exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios. Então não é uma opção. Então se houver uma falha, por exemplo, do Estado de não ter peritos suficientes em determinada região para fazer aquela determinada perícia, o advogado pode pedir a nulidade do processo, porque é imprescindível. Ou o exame de corpo de direto, que é aquele que o perito ele tem contato direto com a prova, com o corpo, com a pessoa, com o local a ser examinado, ou exame de corpo de delito indireto, que ele, com base nas testemunhas, nos demais elementos que ele vai colher, ele não tem acesso direto ao corpo de delito, mas ele, de uma forma indireta, ele faz esse exame. Ou seja, de uma forma ou de outra, ele é necessário que esse laudo esteja nos autos. E aí eu trago novamente a minha experiência aqui para corroborar com esse entendimento. Eu trabalhei muito tempo na região nordeste do estado de Goiás e que não havia um núcleo específico de perícias lá. E a maioria dos processos, por exemplo, de furto, crimes menos complexos, eles não tinham laudo pericial de arrombamento, por exemplo. E assim era feito. Sem o laudo pericial, caberia, como eu falei, a própria nulidade ser alegada pelos advogados de defesa. Mas, quando foi instalado esse núcleo lá, o nível das provas dos autos foi sensivelmente acrescido. Foi melhorado demais o nível, a capacidade da gente chegar a uma conclusão mais correta do processo, com os laudos periciais juntados e a partir dessa instalação desse núcleo. Então, é fundamental e esse investimento na área pericial, na polícia técnico-científica é fundamental no Brasil se a gente quer ter realmente uma polícia efetiva, um processo mais célere e um processo mais justo. Bom, eu utilizo para fazer esses levantamentos doutrinários na área pericial o livro do Hélio Gomes, que desde a época que eu estudava para delegado, que alguns concursos caem em medicina legal, o Hélio Gomes é um grande clássico, ele é um livro mais antigo, foi atualizado pelo Egídio Hércules, mas é o livro que eu utilizo. E aqui eu trouxe uma definiçãozinha sobre a perícia e os peritos, que eu gostaria de ler para vocês aqui. Então, Hélio Gomes, o que ele diz? A função do perito é verificar o fato, indicando a causa que o motivou, expondo sua opinião científica, o perito age livremente, é o senhor de suas vontades, das suas convicções, não podendo ser pressionado para chegar a conclusões pré-estabelecidas. Ou seja, assim como, fazendo uma comparação com o juiz, o perito ele é livre para tomar as suas decisões, desde que ele o faça de forma fundamentada. Ele não pode, de maneira nenhuma, no seu mistério, sofrer pressões de um lado ou de outro para poder chegar a determinadas conclusões. Então, é o que o Hélio Gomes diz aqui. Ele é o senhor das suas vontades com base naquilo que ele está analisando ali. Então, esse breve introito aí à questão da perícia foi fundamental para situar, para contextualizar. Eu vou entrar especificamente agora na questão do laudo cadavérico, até chegar lá na questão dos quesitos, que é exatamente o cerne aqui dessa nossa conversa, nossa discussão, dessa palestra. Para isso, eu vou trazer aqui, inicialmente, a estrutura do laudo cadavérico. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mais tarde vou passar uns slides,
sobre o laudos cadavéricos, mas é só para vocês entenderem como funciona o laudo cadavérico. Obviamente na visão aqui de um operador do direito, né? Quem é da área específica das perícias pode dar uma outra conotação, mas o básico aqui é isso que o laudo cadavérico vai ser apresentado nos autos. Primeiramente vem um preâmbulo, que ele faz uma introdução das autoridades que solicitaram aquele laudo, os peritos que estão confeccionando aquele laudo, o local ou o corpo de delito a ser examinado, então a hora, a data e o tipo de perícia. Então esse é a introdução que vem no preâmbulo. Segunda parte do laudo cadavérico são os quesitos. São exatamente as perguntas que ao final o perito vai poder responder. Em regra, como eu estou falando especificamente aqui do laudo cadavérico, no laudo cadavérico ele já vem com os quesitos pré-estabelecidos. Então são uma série de quesitos que vão ser respondidos. No caso do laudo cadavérico, já vem lá especificamente quais são as perguntas que o perito vai responder, e vai responder, obviamente, com base naquilo que ele está analisando ali. Depois vem o histórico. Esse histórico são as informações trazidas até o perito quando ele recebe o corpo a ser examinado. No caso do exame cadavérico, é o cadáver, né? Então, toda vez que chega no IML ou no Instituto de Criminalística o cadáver a ser examinado, é obrigatório que venha com uma guia de remoção. Isso eu lembro na época que eu trabalhava na Polícia Civil do Rio de Janeiro, e eu também trabalhei como delegado em Minas Gerais. Era obrigatório. Eu lembro que acontecia algum homicídio, era impossível o bombeiro ou o pessoal do Rabecão fazer esse transporte se não fosse na delegacia primeiro pegar a guia de remoção. Então a autoridade policial tinha que assinar, e ali você tinha que, com base no registro de ocorrência, ali nas primeiras informações que a Polícia Militar traz ou que testemunhas trazem aos autos ali, tinha que haver um históricozinho. É importante, aí eu já vou um pouco mais à frente na questão lá da crueldade e da tortura, que esse histórico seja o mais rico possível, porque é com base nessas informações que o perito vai fazer a discussão sobre se há ou não a conduta foi de determinada maneira, que pode caracterizar ou não uma tortura, uma crueldade. Então, você veja que há a necessidade de uma cadeia de profissionais trabalhando para que um laudo pericial e posteriormente o processo tenha um desfecho justo e correto. Então, nesse caso, na hora do histórico, na guia de remoção, tem que vir com o máximo de informações possíveis. Depois vem a descrição. Aqui, Hélio Gomes fala que é a parte mais importante do relatório médico-legal. Por quê? Porque é nessa hora que o perito vai examinar o cadáver e descrever com o máximo de detalhes possível o cadáver. Então, ali, o perito, até Hélio Gomes fala da seguinte maneira, que ele vai transformar em palavras as sensações que ele está tendo ali, a visão que ele está tendo ali. Não é uma coisa fácil, mas para o pessoal que é da expert na área aí, deve ser mais do que para mim, por exemplo, que sou operador do direito. Então, e às vezes, quando eu vou pegar aquele laudo ali, vou ler para os jurados lá no momento do julgamento, é complicado, são termos que não são fáceis de entender, não são fáceis para mim, que não sou da área médica, e ainda tenho que explicar isso para os jurados. Não é uma tarefa fácil. Mas é um momento que há, com o maior número de detalhes, com maior riqueza de detalhes, a descrição daquele corpo, daquele cadáver que está ali. Isso é muito importante, por quê? Vamos dizer que haja posteriormente uma exumação do cadáver, haja uma dúvida quanto àquele crime, haja um novo julgamento e queira-se fazer uma nova perícia. Obviamente que o corpo já não vai estar igual. Obviamente que a pele, os fenômenos cadavéricos vão estar
extremamente avançados e o corpo já não vai ser mais igual. Óbvio que se consegue muita informação ali, localizar um projétil que não tinha sido localizado inicialmente. Então, a importância dessa primeira perícia é fundamental, com maior riqueza de detalhes, porque é com base também nisso que posteriormente o próprio perito vai fazer a parte da discussão, resposta para os quesitos, a conclusão, que é a resposta dos quesitos, e o próprio operador do direito, tanto o promotor como o advogado, vai utilizar aquilo ali para poder explicar para os jurados se o crime ocorreu de determinada maneira, se não ocorreu, se as lesões foram de tal maneira ou não. Então é fundamental essa parte do exame cadavérico. Concordo plenamente com o Hélio Gomes aqui. E um detalhezinho que o perito vai ter que fazer nesse momento, que é quando ocorre a multiplicidade de lesões, o perito é fundamental que ele diga se essas lesões foram, em que momento essas lesões ocorreram. Eu digo no seguinte sentido, se foram antes ou depois da morte. Ou seja, com um caso de homicídio por múltiplas facadas, que é o caso clássico aqui, que é uma grande discussão se há crueldade ou não. O perito, a partir do momento que ele fala que todas aquelas lesões ocorreram antes da morte da vítima, isso para o operador do direito ou para o próprio perito, na hora de afirmar ali se há a crueldade ou não, é fundamental. Porque você continuar dando facada num cadáver, em tese não, com certeza não há sofrimento. Você pode até caracterizar um outro delito, um vilipêndio de cadáver, alguma outra infração, mas o sofrimento da vítima obviamente não tem mais porque ela já faleceu. Então essa descrição é fundamental. Próximo parte do laudo cadavérico é discussão. Veja o que o Hélio Gomes diz aqui. É a parte que os dados históricos são comparados com os achados do exame objetivo. Em havendo diferenças, o perito deve achar explicações para as mesmas. E muitas vezes essas diferenças é que possa estar havendo uma mentira. Então, vamos dizer, como eu falei anteriormente, que a guia de remoção venha com um histórico e esse histórico tenha sido relatado por uma testemunha ou por um parente da vítima ou por até um parente do próprio réu ali, do próprio agressor. Então, aquele histórico ele vai ser comparado com o que o perito achou nesse momento aqui do laudo cadavérico, que é a discussão. E pode ser que essas histórias não batam. Então, se a testemunha lá diz que a vítima estava sentada no momento que levou o primeiro tiro ou a primeira facada, e o exame de corpo de delito lá do exame cadavérico diz que não, que o tiro não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima, ou seja, quem estava no chão era o próprio agressor e a vítima estava num plano superior a ele. Então, é nesse momento que o perito faz a discussão, a comparação do que vem no histórico, geralmente não, na guia de remoção, esse histórico tem que vir na guia de remoção, com o que ele achou, com o que ele examinou ali. É fundamental. Posteriormente vem a conclusão. Então, esse é o momento que o perito tem que se posicionar. O que o Hélio Gomes diz aqui? É a parte que o perito assume uma postura quanto à ocorrência ou não do fato, com base nas informações do histórico, nos achados do exame objetivo e no seu confronto. Então, anteriormente ele faz a discussão e na conclusão ele se posiciona. Nesse momento aqui, começa a se desenhar o momento em que ele vai dizer, que é o cerne aqui dessa nossa conversa, dessa palestra, que é se houve o meio cruel, o meio insidioso ou a tortura. Então, nesse momento ele conclui se há ou não esses aspectos naquele determinado crime que ele está fazendo o laudo cadavérico, o exame de corpo de delito ali. Então, é o momento em que o perito ele vai, de fato, se dar sua opinião, com base obviamente no que ele achou. Conforme eu falei anteriormente, ele é o senhor das suas ideias ali, das suas vontades. Ele vai
obviamente com base no toda a expertise dele e na experiência pessoal que ele tem, ele vai dizer se houve ou não ali uma crueldade, uma tortura. E eu vou entrar mais nessa questão da discussão dos aspectos, se é possível haver critérios objetivos ou somente subjetivos para a resposta desses quesitos. Bom, então essa é a conclusão, a parte que o perito se posiciona. E por último vem a resposta aos quesitos. Então ela deve ser sucinta e objetiva, não há espaço para interpretação duvidosa. As incertezas devem ser referidas na discussão. Lembra que eu falei que é aquele momento que ele vai confrontar o histórico com o que ele está examinando ali? Então, as eventuais incertezas ou eventuais discrepâncias, ele vai